Meu nome é Rodrigo, eu e a Vanessa hoje vamos partilhar um pouquinho sobre esse tema que nós já estamos rezando, né? Sobre a fé. Mas o tema especificamente é como manter a nossa fé, né? A pergunta que vale $1 milhão. Como manter a nossa fé? Como manter a nossa fé, gente? Ela não vale só $1 milhão, né? Ela vale a vida eterna, né? Muito mais, né? Se nós descobrirmos como manter a nossa fé e praticarmos isso, né, o que Deus nos garante, que a palavra nos garante, é a vida eterna. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não escutei. Aquele que perseverar até o fim será. E perseverar no quê? Na fé, né? Nós somos chamados a perseverar na nossa fé, perseverar naquilo que Deus nos deixou como tesouro, como lei, como mandamento que está na sua palavra, né? Deus nos chama a isso, nos chama a manter a nossa fé, não só manter, mas nós precisamos crescer nessa fé a cada dia, porque a melhor estratégia, né, de defesa é o ataque, não é? Então nós temos que ser como aqueles guerreiros que luta, que deseja a fé e ao mesmo tempo defende, né? Guarda, defende a sua fé, defende a fé que já tem, porque são muitos os inimigos que querem tirar e roubar a nossa fé. Nós vamos ver isso. E se nós, como cristãos, a começar de nós que estamos aqui, né, se nós não tivermos a consciência de que nosso maior tesouro é a fé, e nós precisamos lutar, guardar essa fé, conhecer essa fé cada dia mais, defender ela de todos os assaltos do mal, do mundo, das pessoas, de nós mesmos, nós acabaremos cada dia mais sendo pessoas desanimadas, pessoas cheias de dúvidas, pessoas ignorantes, né, no sentido da palavra, que é o mundo como está hoje. Nós somos, o mundo hoje, infelizmente, se a gente olhar para o mundo, é um mundo que está cheio de pessoas ignorantes, religiosamente falando, né, que não conhecem sua fé. Esse é o termo que a palavra de Deus, né, a igreja usa. E para começar, eu queria dizer que para a gente manter a fé e guardar a fé, nós precisamos de 3 coisas muito importantes, né, que nessa quaresma né, a igreja está batendo na tecla tanto, e que às vezes a gente, né, vai usar o mesmo remédio, vamos dizer assim, né, que é a palavra de Deus, a oração e as nossas boas obras. Essas 3 pilares, a palavra de Deus, né, a oração e as nossas boas obras, são o instrumento, a maneira que Deus nos dá para guardar a nossa fé e fazer que ela cresça cada dia mais. E eu vou explicar isso para vocês, a começar da palavra de Deus, né? A igreja nos chama, né, a cada dia mais conhecer a palavra, porque é na palavra de Deus que está as verdades da nossa fé. É no catecismo da igreja, nos documentos da igreja, mais em especial no evangelho, na palavra de Deus, que está aquilo que nós precisamos conhecer e compreender, para que a nossa fé a cada dia cresça, a cada dia seja alimentada. A palavra de Deus é o alimento da nossa fé. A oração é o exercício da nossa fé na prática. Nós rezamos agora, nós exercitamos a nossa fé. Nós professamos que cremos no nome de Jesus, que é poderoso, que cura, que liberta. E nesse momento eu estou exercitando a minha fé, eu estou professando essa fé. Eu estou exercitando para quê? Para que depois eu possa realizar as obras da fé, que é o amor, que é amar, que é fazer o bem, que é fazer tudo aquilo que Deus nos chama a fazer, que nos manda, que a lei de Deus nos manda. E se nós não a fazemos, como São Tiago fala, a fé sem obras é morta. E nós podemos dizer também, como São Tiago diz, que a fé sem obras é morta, nós podemos dizer também que a fé sem oração é morta. Podemos dizer também que a fé sem a palavra de Deus é morta, porque ela não produz fruto. Porque a palavra de Deus é o alimento da nossa fé, é a palavra de Deus que vai suscitar a nossa fé. É a palavra de Deus que vai alimentar e vai nos levar a cada dia mais a rezar, a fazer boas obras. É ela que é esse alimento, que é mesmo esse alimento que nos aquece, que nos leva para frente. Por quê? Porque nós em si mesmos somos fracos, somos incapazes. Sem a palavra de Deus, nós não conseguimos compreender a Deus nem as suas verdades como Deus deseja.
Então nós vamos aprofundar nisso, né? A palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, como a gente precisa entender que não é de qualquer forma que nós podemos ler a palavra de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, para que a gente possa manter a nossa fé, crescer a nossa fé, guardar a nossa fé, a gente precisa profundamente tomar uma decisão firme na nossa vida, de querer conhecer a palavra de Deus a fundo. Querer meditar ela dia e noite, como o Salmo diz. Querer conhecê-la a fundo. Entrar mesmo, ter uma meditação da palavra de Deus diariamente na nossa vida. Senão nós não vamos crescer, não vamos ter o alimento necessário para rezar e para fazer as boas obras da fé. Nós precisamos conhecer o catecismo da igreja. Se nós decidirmos, irmãos, a partir de hoje, a cada dia ler 1, 2 páginas do catecismo da igreja, nós em pouco tempo saberemos e leremos o catecismo da igreja todo. Se nós decidirmos começar a ler a palavra de Deus, por exemplo, o evangelho do dia, as leituras do dia, todos os dias acompanhar, meditar, em 3 anos nós lemos a Bíblia inteira. Só que nós precisamos ter esse desejo, precisamos pedir a Deus essa graça. Às vezes nós falamos, não, mas eu não dou conta, eu sou indisciplinado, eu não gosto de ler, eu sou assim assado, eu nunca estudei. Não. Irmãos, nós precisamos pedir a graça de Deus para que nós possamos realizar isso. Somente a graça de Deus vai despertar o nosso coração, o desejo para poder conhecer as Sagradas Escrituras, para conhecer a verdade da nossa fé. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dá-me essa graça, Senhor. Eu quero a cada dia mais conhecer a sua palavra. Eu sou indisciplinado, eu não gosto de ler, mas eu quero a partir de hoje, Senhor, conhecer a fundo, Senhor, aquilo que o Senhor revelou. E assim, irmãos, com a graça de Deus vai nos tocar. Só que aí entra também a nossa parte, nós precisamos corresponder à graça de Deus. Muitas vezes Deus nos toca. Nós vamos no encontro, viemos aqui no grupo, Deus nos toca o nosso coração, a graça de Deus nos atinge, mas nós não correspondemos à graça de Deus, chegamos em casa, esquecemos que rezamos, esquecemos que Deus nos tocou, esquecemos que Deus nos deu um desejo novo para ler a palavra, e aí a palavra se torna morta, a fé se torna morta, porque a fé sem a palavra de Deus se torna morta na nossa vida. Eu rezei, às vezes eu até rezei, mas eu não correspondi à graça de Deus. Eu não fiz o meu papel, eu não me esforcei, eu não me concentrei, eu não voltei para o meu coração e tive aquele firme propósito de corresponder à graça que eu pedi, que é conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. E a segunda coisa muito importante para a gente guardar a nossa fé é a oração. É como se fosse um nível a mais, que nós podemos aprofundar. Não basta só conhecer a palavra. Eu preciso entender que eu preciso também fazer da palavra, deixar que a palavra suscite no meu coração essa oração. O que é oração? Nada mais é do que o exercício da fé. Eu exercito a minha fé. Aquilo que eu meditei, aquilo que eu sei, diante de Deus eu vou professar, eu vou falar com Deus, eu vou dizer para Deus, Senhor, eu creio em vós, eu creio na tua presença, eu creio do seu amor, Senhor, por isso venha ao meu encontro. A oração é esse exercício da fé. Agora, se eu não tenho, se eu não conheço a palavra, se eu não meditei a palavra, como eu vou rezar, como eu vou exercitar a minha fé? E a palavra de Deus, eu queria pedir para vocês abrirem daqui a pouco, ela vai nos mostrar isso. Que a oração não somente nos dá a graça de compreender a Deus e as suas verdades, porque nós somos limitados para compreender a Deus, a sua palavra. Quando nós pensamos, por exemplo, que Deus é um Deus uno, em 3 pessoas, a nossa natureza, a nossa inteligência, às vezes, tem dificuldade de compreender. Mas quando nós pedimos a fé, essa virtude sobrenatural da fé, que nós recebemos no batismo, todos nós temos aqui, Deus nos dá a graça de poder compreender aquilo que às vezes a nossa limitação humana, às vezes a nossa incompreensão humana tem dificuldade de compreender. Os santos viveram essa experiência. Eles foram crescendo tanto na sua fé, e a sua fé foi levando eles a rezarem,
foram levando eles a fazerem boas obras, a ponto deles crescerem tanto e a cada dia mais, e de ser exemplos para nós de pessoas que cresceram na fé, que guardaram sua fé, que viveram pela fé. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra comigo, para a gente ver a importância da fé, principalmente essa fé que eu estou dizendo, a fé que nós rezamos, o exercício da fé através da oração. Em Marcos capítulo 5, 25, Marcos capítulo 5, versículo 25, página 1327, na Bíblia Ave Maria, vai nos falar da história da mulher que tinha um fluxo sanguíneo há 12 anos, e ela ficou sabendo de Jesus, né? Vamos ler a partir do versículo 25, Marcos, o capítulo 5, 25. Amém? Vamos ler juntos? Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam os discípulos: vês que a multidão te comprime e pergunta: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem o fizera. Olha, a mulher atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio lançar-lhes aos pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele disse, todos juntos forte: filha, vai em paz e ser curada de todo o mal. Palavra da salvação. Essa palavra vem nos dar o exemplo da importância da fé. Daqui a pouco nós vamos falar como defender a nossa fé diante de tantas coisas que o mundo e as pessoas, os maus exemplos que a gente vê, têm proporcionado para que roubar a nossa fé, para abalar a nossa fé. Mas antes nós precisamos entender a importância dessa fé na nossa vida espiritual. Eu disse para vocês que a primeira coisa é conhecer a palavra, compreendê-la, amá-la, conhecê-la a fundo, conhecer a nossa doutrina. Mas nós não podemos parar aí. Por quê? Porque se eu parar aí, a minha fé vai se tornar morta, ela vai a cada dia enfraquecendo. Por quê? Porque não basta conhecer. Não basta eu apenas conhecer a palavra e saber, porque até os demônios conhecem a palavra muito mais que nós. Não é verdade? E nós, e eles, mas eles não amam, não fazem o bem e não rezam. A fé deles se tornou morta. Não basta a gente conhecer. Nós precisamos dar um passo a mais e perceber que essa palavra, ela precisa gerar no nosso coração um profundo amor, uma profunda amizade com Deus, que é a oração. E essa mulher experimentou isso, ela ficou sabendo de Jesus, e o fato dela conhecer Jesus, ficar sabendo de Jesus, ela despertou a fé no coração dela, e ela pensou consigo, e lá no fundo da sua alma, ela começou a rezar: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode me tocar. E ela foi aproximando de Jesus, com o coração cheio de fé, com o coração cheio de desejo mesmo de ser curada. E quando ela aproximou mesmo com uma multidão enorme, e quando ela tocou Jesus, ela foi curada. E Jesus ficou espantado, né? Quem me tocou? E os discípulos mais ainda: Senhor, como? Tantas pessoas ao seu redor te tocando, o Senhor está perguntando quem me tocou? Mas Jesus tinha percebido que alguém tinha tocado ele de maneira diferente, irmãos. Quem tocou Jesus foi a fé daquela mulher.
E aqui nós precisamos entender a importância da fé na nossa vida, porque somente pela fé nós iremos tocar a Deus. Somente pela fé nós iremos estabelecer essa comunicação entre nós e Deus, para que Deus possa realizar em nossas vidas o milagre que todos nós precisamos. Muitas vezes Jesus, muitas pessoas se aproximavam de Jesus perguntando para ele: Senhor, me cura, Senhor, realiza em mim um milagre. E todas as vezes Jesus perguntava: tendes fé? O que Jesus queria saber? Jesus queria saber se aquela pessoa estava realmente em contato com Ele, com o coração voltado para Deus, se aquela pessoa tinha deixado mesmo a virtude da fé tocar a Ele, entrar em contato com o Senhor. E é por isso, irmãos, que hoje no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa igreja, muitos de nós ficamos perguntando, querendo e os milagres na nossa vida, as curas, as transformações, mas por que não tem acontecido? Porque nos falta fé. Porque quando nós entramos em contato com Deus através da nossa fé, Deus estabelece uma união íntima com nós. E aí, a partir desse momento, quando nós nos unimos a Deus, Deus derrama, Deus comunica a sua vida para nós, as suas graças, o seu amor, a sua cura, aquilo que precisamos para caminhar. Mas é preciso estabelecer esse contato com Ele. E diante disso nós temos, vamos dizer assim, uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que todo mundo tem o dom da fé. Todos nós recebemos esse dom no nosso batismo, mas Deus quer, como Ele mesmo disse, que esse dom é como um grão de mostarda. Não porque ele é pequeno, mas é como um grão de mostarda que Deus nos dá o começo da fé, mas ela precisa que esse grão de mostarda cresça e se torne a maior das árvores, porque Deus quis nos mostrar que nós precisamos, que essa fé precisa crescer a cada dia. De fé em fé eu vou crescendo, de fé em fé eu vou rezando mais, de oração em oração eu vou fazendo mais o bem, eu vou fazendo mais o amor, eu vou amando mais, eu vou perdoando mais, eu vou fazendo aquilo que Deus quer. Mas eu preciso entender que a fé é esse meio. A fé é quando eu oro, quando eu rezo, quando eu comunico com Deus, quando eu estou em oração, eu estabeleço um contato íntimo e profundo com Deus. E aí a cura, os milagres, a transformação, a vida nova acontece em nossas vidas. Mas eu preciso pedir fé. Eu preciso pedir a Deus todos os dias na minha vida, na minha oração: Senhor, aumenta a minha fé. A minha fé é tão pequena, Senhor. Quantas vezes duvidei, quantas vezes, Senhor, quebrei a cara porque não confiei, desconfiei, tive medo, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor, porque eu sou tão pequeno, minha fé é tão pequena, Senhor, mas eu quero crer cada dia mais, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. É isso, irmãos, que nós precisamos fazer todos os dias na nossa vida, quando vamos ter a nossa oração pessoal. E não só na oração pessoal, mas a cada momento que você perceber diante do mundo que sua fé está abalando, que sua fé está fraca, você volta para si e fala: Senhor, eu creio que o Senhor está aqui comigo, na minha alma, no meu coração, e eu sei, Senhor, que eu posso entrar em contato contigo pela fé. Por isso, Senhor, aumenta a minha fé e me dá força nesse momento. Dá-me coragem, Senhor, para vencer as dificuldades. Dá-me coragem para vencer todos esses momentos difíceis que eu passo. Dá-me coragem, Senhor, para enfrentar os desafios, Hoje nós estamos enfrentando tantos problemas, tanta dificuldade financeira, A morte, parente, as doenças, tantos desafios que nós enfrentamos, irmãos. E nós só iremos vencer se nós deixarmos que esse dom tão precioso que Deus nos deu cresça em nós a cada dia mais. Não tem bem mais precioso, presente mais precioso que Deus possa ter nos dado no batismo do que a fé. De todas as graças que Deus nos deu nos batismos, a maior delas é a fé, porque a palavra de Deus fala que ela é o fundamento da esperança. Ela é o fundamento da nossa fé. Ela é o fundamento, a fé é o fundamento da nossa vida espiritual. Porque sem ela eu não rezo, eu não faço boas obras. Sem a fé eu não entro em contato com Deus, eu não tenho intimidade, porque é ela que me estabelece essa profunda conexão com Deus, porque
mesmo Rodrigo, nós, cada um de nós, limitados, seres finitos, não podemos alcançar a Deus que é infinito, a não ser por uma virtude que Deus nos dá para alcançá-lo, para entrar em contato com Ele. E por isso eu preciso ter essa grande disposição de cada dia querer crescer na fé, de pedir fé. Senhor, aumenta a minha fé, eu sou tão pequeno, Senhor, sou tão fraco, Senhor, os milagres não acontecem na minha vida, Senhor, eu não cresço, eu não consigo viver a santidade, não consigo viver a Tua palavra, Senhor, porque me falta fé, meu Deus. Dai-me a graça da fé, dai-me, Senhor. Eu não quero ser um homem que teme o mundo, que teme as pessoas, que tem medo das coisas. Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Dai-me a graça de ser um verdadeiro cristão. Nós precisamos, irmãos, olhar para o mundo lá fora, a cada instante, e não temer esse mundo. Não deixar que o mundo abale a nossa fé, mas olhar para esse mundo lá fora e perceber que, a começar de nós aqui, pelo menos nós aqui, nós precisamos ser homens e mulheres de fé, como os santos foram, como Jesus insistiu tanto em pedir que nós sejamos homens de fé, que nós não tenhamos medo, mas que sejamos homens e mulheres de fé, para que nós possamos tirar do nosso caminho toda barreira, toda montanha, né? Como Jesus falou, se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, nós diremos que essa montanha, né, sai daqui e vá para lá, para sair dos nossos caminhos. São as muralhas que surgem na nossa vida, e a primeira muralha que Deus quer tirar da nossa vida é o pecado, é aquilo que nos atrapalha em entrar em contato com Ele, a ter intimidade, que faz que a nossa fé desmorone. Quando a gente peca, irmãos, nós deixamos de de amar. E aí eu queria entrar essa terceira, né, pilar da nossa fé. A palavra de Deus, a oração e as boas obras. Se eu também rezo, peço a graça de Deus, entro em contato íntimo com Ele, mas não correspondo à graça que Ele me deu, e não me esforço para realizar o bem, para fazer o bem, para amar, como São Tiago fala, a fé é morta. O que adiantou eu conhecer a palavra de Deus? O que me adiantou eu rezar, exercitar essa fé na oração, entrar em contato com Deus, receber as graças que eu preciso, e na hora H, na hora de amar, na hora de perdoar, na hora de fazer a penitência, na hora de poder realmente mostrar a minha fé através das obras, eu não me esforço o mínimo para realizá-las. E aí, por isso que a palavra de Deus fala constantemente: não desperdiçais o tempo da graça. A palavra de Deus insiste com isso sem cessar, que nós precisamos corresponder à graça que Deus nos dá. Nós viemos aqui no grupo, estamos recebendo muitas graças, e nós saímos daqui, parece que algo acontece, que nós esquecemos que recebemos essas graças e começamos a viver da mesma forma. Nós não podemos mais viver dessa forma. Precisamos ser cristãos novos, precisamos sair daqui com o coração abrasado da palavra de Deus, com o coração abrasado de fé, para que nós possamos sair daqui e realizar as boas obras que Deus quer para cada um de nós. Porque é isso que vai, no último dia, no julgamento, é isso que Deus vai nos cobrar, as boas obras. Aquilo que fizemos de bom. Mas só se nós tivermos um coração cheio de fé. Jesus tem uma palavra muito forte que até eu já citei ela aqui numa vez passada, e ele diz que será que quando ele voltar na terra ele vai encontrar fé? Ele vai encontrar, né, como eu disse na vez passada, no coração dos humildes, que sabe reconhecer que precisa pedir a Deus, que sabe reconhecer que se você não pegar a palavra de Deus todo dia e ler, e querer entender, querer viver, e mergulhar nessa palavra, você não vai conseguir ser um cristão verdadeiro. Deus só vai encontrar fé no coração de quem realmente é violento. Só os violentos entrarão no reino de Deus. Aqueles que rezam, aqueles que pedem, mas aqueles que têm a violência de cumprir, de exercitar, de poder realmente falar: eu vou ser diferente, eu vou corresponder à graça que Deus está me dando agora e a todo momento. E aí, irmãos, surge algo que nós precisamos combater sem cessar, que é todos os obstáculos da nossa fé. O primeiro mandamento da lei de Deus, lá no Catecismo, no parágrafo 2088, diz assim: que o primeiro mandamento de Deus, qual que é o primeiro mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a ti mesmo. Esse mandamento, no capítulo que fala o primeiro mandamento, fala assim: o primeiro mandamento da lei de Deus manda-nos que nós guardemos e alimentemos a nossa fé com prudência e vigilância e rejeitar tudo aquilo que se opõe à nossa fé. Como eu disse, não basta a gente alimentar a nossa fé, eu preciso defender a nossa fé. Eu preciso guardar, eu preciso alimentá-la com prudência, com vigilância, como aquele que sabe que qualquer desvio, Satanás vai e rouba a nossa fé. Qualquer distração que às vezes a gente tem, que na hora que a gente está, hora que a gente está escutando a palavra, se nós não esforçamos para compreender, fechamos nosso coração às vezes pelo orgulho, Satanás vai e rouba, porque ele veio para destruir, para matar e para fazer bagunça mesmo na nossa vida e destruir a nossa fé. O que Satanás vai roubar? Ele quer roubar a nossa fé, irmão. A primeira coisa que ele vai roubar é a nossa fé, porque é o fundamento, é o alicerce da nossa vida. Por isso Jesus fala que a semente que cai numa terra ruim, numa terra que não deseja, que não está preparada, um coração fechado, se essa palavra cai num coração assim, Satanás vai e rouba a palavra, rouba a fé, porque nós não entramos com o coração desejoso, preparado. E nós precisamos entender então que nós precisamos defender a nossa fé. E a primeira coisa, uma das coisas que nós precisamos sempre estar atento na nossa vida se chama a nossa curiosidade doentia. O que significa isso? Nós, irmãos, estamos buscando tantas coisas, O que é essa curiosidade excessiva? É um pecado grave que nos leva a querer conhecer toda a novidade do mundo. Tudo que está passando no mundo. Eu quero saber as fofocas, as intrigas, e vou nas redes sociais, nas revistas, e procuro, e me encho a minha mente de todo tipo de informação inútil, que não tem utilidade, e vou buscando essas coisas de uma maneira desenfreada, de uma maneira egoísta, de uma maneira... Sim, eu nem sei explicar direito, porque nós entramos nessa vida e as redes sociais, tudo aquilo vai caminhando para nós, e às vezes o que ela acontece? Nós acabamos tirando e roubando o nosso tempo, para explicar e resumir. A curiosidade, ela tem um grande defeito, ela rouba o nosso tempo. Por quê? Porque eu começo a ver essas coisas, eu começo a querer saber do que está acontecendo, e às vezes o tempo precioso que eu tenho, eu não vou dedicar a conhecer a palavra de Deus. E aí, cada vez mais, a minha ignorância religiosa, vamos dizer assim, vai aumentando. E às vezes eu não vou conseguindo realmente levar a palavra de Deus para o meu coração, porque a minha mente está ocupada com tantas outras coisas. E um grande remédio para tudo isso, sabe o que é? É lembrar sempre que tudo que não é eterno não vale a pena. Só Deus é eterno. Essas coisas vão passar. Jesus falou que, tudo vai passar, menos as suas palavras, não foi? A gente canta isso. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que às vezes também o orgulho da nossa vida, o orgulho atrapalha a gente a acolher a palavra de Deus. E na nossa realidade aqui a gente percebe isso muitas vezes, que às vezes os coordenadores vão corrigir alguém. Às vezes nós estamos escutando uma homilia de um padre, de um pregador, e a gente começa a questionar. A gente começa a fechar o nosso coração para a palavra de Deus, A gente começa a confiar mais na nossa inteligência do que na palavra do Senhor. E aí a gente deixa que o orgulho de acolher a palavra de Deus, da onde ela vem, fechar o nosso coração, não acolher aquela palavra para mim. Às vezes é da nossa esposa, um amigo que fala para nós uma verdade, que fala para nós a palavra, e por orgulho a gente fecha o coração e não acolhe aquela palavra, que poderia nos tocar a nossa vida, nos transformar naquele momento. Então eu preciso remediar o orgulho, lembrando sempre, irmãos, que eu não sou nada. Lembrando sempre que Deus é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, ela é infalível, que a palavra de Deus não erra, mas eu erro. Quantas imprudências já fizemos pelo nosso orgulho, por achar que estamos certos. Quanta teimosia às vezes nós temos na nossa vida, e isso atrapalha a gente a acolher a palavra de Deus. E nós precisamos nos defender de tudo isso.
E mais duas coisas são muito importantes também para a gente defender que o mundo aí está querendo roubar a nossa fé. A primeira é o mundo mesmo. Um mundo com todas as suas artimanhas. Um mundo que a gente olha e vê o sofrimento, a morte, a doença, vê as dificuldades financeiras, pode querer abalar a nossa fé. Pode querer mostrar para nós que nós, o que adianta ter fé se tudo acontece difícil, com tanto sofrimento, tanta dificuldade. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E aí o mundo começa a colocar tantos outros pensamentos mundanos para querer abalar a nossa fé. E eu fico aprisionado, e minha fé vai se tornando morta, fria, vazia. E o que eu faço diante do mundo? Desse mundo aí, que está cada vez mais querendo me jogar para trás, querendo falar para mim que eu não preciso acreditar, que não vale a pena crer, que não vale a pena seguir a Deus. Eu preciso olhar esse mundo e perceber, irmãos, que esse mundo vai passar. Eu preciso olhar cada vez mais com os olhos de Deus e perceber que tudo isso tem um motivo. Deus nos permite todo o sofrimento para que, pelo contrário, para provar a nossa fé, para aumentar a nossa fé, para que nossa fé cada vez esteja mais firme, porque a palavra de Deus nos garante que o ouro é provado no fogo. E Deus nos prova através das dificuldades da vida. E eu preciso levantar a minha cabeça diante das dificuldades e dizer: não, isso não vai me abalar. São Bernardo foi um grande santo da igreja. Ele nos deixou um exemplo muito bonito. Quando ele estava na universidade, ele teve sempre uma formação religiosa muito boa dos seus pais. E quando ele chegou na universidade, ele começou a ser literalmente envenenado por toda aquilo que os professores diziam contra a fé. E todas as vezes que ele escutava uma lição que contrariava a doutrina da igreja, as verdades da fé, ele recorria à oração e à meditação, que são as duas coisas que nós partilhamos. Ele ia, chegava em casa, lia a Bíblia, relia, orava: Senhor, não deixe que isso possa contaminar o meu coração e a minha mente. O Senhor me revela, essa é a verdade infalível, é isso que o Senhor me ensina na tua palavra, não é isso que o mundo está dizendo, não é isso que as pessoas estão dizendo, não, Senhor, a minha fé diz isso. E todas as vezes ele fazia o mesmo, a ponto que anos depois ele encontrou, as pessoas encontravam ele debatendo com os professores de antigamente, e indagando e falando para ele, apontando os erros dos seus professores. Irmãos, nós precisamos pegar o exemplo dele e fazer o mesmo. Se diante do mundo, diante dos maus exemplos que a gente vê a todo momento, casais separando, pessoas a cada dia mais falando que não vale a pena ter filhos, duvidando da graça de Deus, duvidando do amor de Deus, da providência de Deus, diante de tantos desafios, tantas coisas que o mundo, tantos maus exemplos, nós precisamos, como São Bernardo, olhar tudo isso e ver, falar: Senhor, isso não é conforme a sua palavra. Tudo aquilo que eu ver, irmão, no dia a dia, que eu escutar, tudo aquilo que eu perceber, eu preciso olhar isso com os olhos da fé e dizer para mim mesmo: à luz da minha fé, isso é verdade? A palavra de Deus me garante que é o contrário. Eu preciso, à luz da minha fé, perceber que tudo isso que o mundo está propondo, está falando, recorrer à oração, recorrer à palavra de Deus e falar para mim mesmo: não, isso não é verdade, porque a verdade infalível de Deus me diz isso. Esse dia eu tive duas experiências que vale a pena contar. Um pecado que eu tenho lutado muito é contra a maledicência, Nessa quaresma, mais do que nunca, nós precisamos fechar a nossa boca, morder a nossa língua, e fazer o jejum da fofoca, o jejum da maledicência. O que é maledicência, para quem não sabe? Todas as vezes que a gente revela um pecado, um defeito de uma pessoa, nós estamos ferindo a sua fama e a sua reputação. Todas as vezes que a gente fala algo que é verdade, é uma maledicência. Se a gente não sabe se é verdade, é uma calúnia. Mas fere a honra e a reputação das pessoas. Por quê? São Tomás explica que a honra, e a fama das pessoas, a reputação, é um bem precioso que a pessoa tem.
que ninguém tem o direito de feri-la, porque as pessoas vão agir diferente com ela, às vezes vão perder uma oportunidade de emprego, não sei, as pessoas vão olhar com os outros olhos. Então é um bem precioso que ninguém pode tirar. E eu tenho me vigiado muito esses dias com isso, não é sempre, né? Mas especial agora na quaresma. Porque nós, irmãos, precisamos estar com os olhos abertos, o mundo é muito mau. Nós temos que estar com muitos olhos abertos, onde a gente vai, os nossos familiares, nossas amizades, porque elas, a todo momento, elas estão agindo, fazendo, pensando, falando coisas contra a nossa fé. E se nós não defendermos, se nós não agirmos, a nossa fé vai sendo morta, vai sendo ferida. E por isso que nós vamos tornando cristãos moles, cristãos sem ânimo, cristãos sem vida, porque deixamos que o mundo nos atropele. E esses dias eu estava num lugar e as pessoas começaram a falar, né, como sempre, das outras. E eu me calei, falava algumas vezes, repreendia. Falaram até de um padre, a Vanessa até cortou a pessoa que estava falando do padre. E isso tem sido uma luta diária. E esses dias, da mesma forma, né, falando, orientando, gente, vamos rezar pela pessoa, não vamos falar dos defeitos. Se a gente for falar, eu mesmo sou tão cheio de defeito, por que eu vou julgar meu irmão? Só Deus né, o Salmo fala que só Deus é o legislador e o juiz. Só quem legisla pode julgar. Quem sou eu para julgar o meu irmão? E aí, tudo bem, né? Eu revigiando, lutando. Aí no final da conversa lá, da reunião que a gente estava, dos parentes nossos, eu peguei, sem ver, falei de um político, de um pecado de um político, de um vídeo que eu tinha visto. Falei, meu Deus, vigiei tanto, mas caí, Senhor, misericórdia. Lá no fundo da minha alma eu já fiz uma contrição. Falei, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, minha fé não está pequena. Chegou em casa, eu peguei a palavra de Deus, peguei o catecismo, peguei os documentos que tinha e fui ler, igual o Santo São Bernardo. Senhor, aumenta a minha fé, não quero cair nesse pecado mais, misericórdia. Se eu cair é porque minha fé está pouca. Se eu cair, Senhor, é porque eu preciso rezar mais, eu preciso pedir mais fé. Porque, irmãos, o mundo lá fora você pode olhar para o mundo lá fora e falar, não, mas todo mundo lá fofoca, todo mundo fala mal dos outros, todo mundo mente, todo mundo faz gato de, como é que chama? De parabólica, de Sky, de não sei o quê. Ah, não, isso é normal. Não, irmãos, nós precisamos lembrar da nossa fé. E se nós estamos caindo, chegar no nosso dia a dia e estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, rezar e pedir. Interessante que eu estava lendo, estudando, e aí eu deparei com uma exceção que tem esse pecado. Lá diz assim, quando você tem algo, né, quando aquele pecado do outro pode prejudicar o bem comum, mais pessoas, você tem o dever até de falar. E aí ele deu o exemplo que eu tinha pecado. Ele falou do político. Ele falou que se você vê um pecado de um político e não falar, você está cometendo um grande pecado que pode prejudicar muitas pessoas que poderiam votar nele. Então, eu fiquei um pouco mais aliviado, né? Mas eu continuei rezando e pedindo a Deus que não me deixe cair nesse pecado. E nós, como comunidade, precisamos estar muito atentos. Deus não colocou em especial esse pecado, podia falar tantas coisas, mas esse pecado Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos, a partir de hoje, nós, Grupo Sagrada Família, nessa quaresma, vigiar muito mais, rezar a Deus e pedir para Deus que nós não queremos ferir a nossa fé, que nós não queremos a cada dia mais ficar falando do irmão, julgando, revelando os seus pecados, revelando suas faltas, porque isso fere a caridade, fere a justiça. E nós precisamos, a começar de nós aqui dentro, irmãos, ser um povo santo, um povo de fé, um povo que pratica a palavra de Deus, e não só reza, e não só lê a palavra, mas que pratica, que traduz na vida a nossa fé. E é isso que eu queria convidar vocês, que nós possamos agora levantar para pedir essa fé viva, essa fé nova que Deus quer nos dar a cada dia. Eu gostaria de encerrar somente com uma palavra que Jesus, quando ele, num momento, vai conversar com Pedro, ele diz para Pedro o seguinte: Pedro,
Satanás pediu para peneirar você. E eu roguei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Nós não estamos lutando, irmão, só contra homens de carne e sangue. Jesus nos ensinou nessa palavra. Satanás vai fazer de tudo para roubar a sua fé, a ponto de que muitos dos nossos irmãos abandonaram a fé porque deixaram que ela se desfalecesse, porque não leram a palavra de Deus todos os dias, porque não rezaram, porque não se esforçaram para colocar em prática a palavra de Deus, porque Jesus nos ensinou, se nós não colocarmos a palavra de Deus em prática, é como construir uma casa sobre a areia, ela vai desmoronar uma hora ou outra, e eu vou sair do grupo, eu vou abandonar o grupo. E eu queria dizer especial para muitos irmãos, eu sei que está aqui hoje, que por orgulho às vezes deixaram o seu grupo de pastoreio. E eu digo para você, não tenha esse orgulho. Deus inspirou esse grupo a ter os grupos de partilhas para poder te ajudar, irmão. E você que não tem ainda, procure um. Você que já teve, procure o seu pastor. Não deixe que o orgulho atrapalhe que nós cresçamos na fé. Não deixe que o orgulho atrapalhe às vezes de você fazer um encontro. Quantos encontros nós não fazemos por orgulho? Porque achamos que já somos bons, que já sabemos tudo, e a graça vai passando, e nossa fé vai se desfalecendo. E da mesma forma, irmão, que Jesus falou para Pedro, e eu digo para você hoje, Jesus está rezando por você nesse momento, para que sua fé não se desfaleça. Olha que grande amor de Jesus. E ele sabe que ele disse para Pedro, irmão, Pedro, eu rezei por você, agora vai e confirma os seus irmãos. Confirma, fortalece a fé dos seus irmãos, Pedro, porque eu rezei por ti, agora eu quero que você reza. E eu deixo esse chamado, irmão, nessa quaresma para nós. Reze pelos seus. Comece a rezar pela sua família, para a fé, para que eles tenham fé. Comece a rezar pelos seus filhos, para que os seus filhos tenham fé, cresçam na fé. Peça agora, reze por Deus. Peça, fala, Senhor, eu preciso, eu quero. Solte sua voz agora, fala, Senhor, nesse momento, Senhor, eu sei que o Senhor reza por mim, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor reza por mim, Senhor, por amor. O Senhor reza para que o inimigo não roube a minha fé, para que eu não desfaleça, Senhor, muito obrigado. Eu creio nisso, Senhor, e quero a partir de hoje, Senhor, defender a minha fé. Peça a Deus agora, irmão, uma fé mais viva pela palavra de Deus. Fala, Senhor, me dá um amor pela palavra. Eu creio que a tua palavra salva, que a tua palavra me alimenta. Por isso, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero, Senhor, crer a cada dia mais que o Senhor me chama a meditar a tua palavra dia e noite. Vai dizendo isso, irmão. Vai pedindo, Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero ser uma fé viva, uma fé nova, um amor novo pela sua palavra, Senhor. Não me deixe, Senhor, perder, Senhor, em tantos conhecimentos vãos e inúteis. Mas eu quero a partir de hoje, Senhor, que a sua palavra me ilumine, me aqueça. Dai-me, Senhor, o dom da oração. Eu quero rezar, eu quero pedir a cada dia mais, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, ser um homem orante a partir de hoje. Eu quero exercitar a minha fé, Senhor. Dai-me essa graça, Senhor. Olhai para mim, Senhor. Veja, Senhor, a minha pequenez. Veja, Senhor, a minha miséria. Dai-me a graça, Senhor, também de realizar o bem, de fazer o bem, de colocar, Senhor, a cada dia a minha vida, de praticar a tua palavra, Senhor. Ó, meu Senhor, meu Deus, a minha fé é tão pequena, mas eu creio, Senhor. Eu creio em vós, mas quero crer a cada dia mais no seu amor, Senhor. Aumenta a minha fé, Jesus. Olhai para mim, tem misericórdia, Senhor. Eu quero, como essa mulher com fluxo sanguíneo, te tocar agora, Senhor. Eu quero te tocar, Senhor. Eu quero te experimentar, Senhor. E vai cantando essa música, irmãos, para que nós possamos fazer dessa música a nossa oração. Para que essa oração seja do fundo do seu coração. Que desperte no seu coração agora, em nome de Jesus, uma profunda fé, um profundo desejo de conhecer a Deus, de ser melhor, de orar mais. Ó, Senhor, dai-nos essa graça nessa noite, meu Deus. Nós precisamos, Senhor e meu Deus. Eu creio.
mais aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva, dá-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva. Só vocês agora soltem a voz. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor dos irmãos. E vamos rezar uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora, nosso modelo de fé, que guarde a nossa fé, que alimente, que nos ajude nesse caminho, nessa luta de como manter a nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.